Como você enxerga seu futuro? Já pensou sobre suas perspectivas de vida e sobre as mudanças que vão vir com o tempo? Então acompanhe a nossa conversa de hoje. Oi, eu sou Letícia Cardoso. Eu sou a Paula Mello e você está acompanhando o podcast Pode Bem Mais, uma produção do Projeto Elos. Aqui você vai acompanhar conversas muito interessantes de temas meio pesados, mas que a gente vai levar de uma maneira bem mais leve e tranquila, né, Paulinha? Como o de hoje, né, Letícia? Onde a gente aborda perspectiva de vida, um assunto que muitos se sentem incomodados, né, quando a gente toca nesse assunto, porque tem que pensar sobre o futuro, sobre os planos, as metas, né? Mas é algo que em diversos momentos precisamos fazer. Pensar a longo prazo é bastante difícil e desafiador, mas a gente tem que fazer isso. Em vários momentos da nossa vida, a gente precisa parar e repensar e nos organizar. E para isso, hoje a gente convidou duas pessoas que trouxeram suas experiências, tanto profissionais quanto pessoais, para falar um pouco sobre esse tema. O reverendo Léo Pinheiro, da Igreja Anglicana do Brasil, né? E a presidente da ONG Transformar, Karine Bonato. Por favor, eu vou pedir para vocês se apresentarem um pouco. Karine? Olá, eu sou Karine Bonato Braga, sou presidente da ONG Transformar RS de Canoas. Nós atuamos ali em Canoas com um público voltado à situação de rua, né, pessoas que estão em situação de rua, e também a famílias carentes que estão às margens do nosso município em estado de vulnerabilidade. Nós atendemos média de semanalmente 117 famílias e em torno de 120 pessoas em situação de rua. Certo. E reverendo? Boa tarde, eu sou o reverendo Léo Pinheiro, reitor da Paróquia do Calvário, em Nova Santa Rita, e ministro encarregado da Missão São João Evangelista, no Polo Petroquímico de Triunfo, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Agradeço o convite por estar aqui hoje também, para relatar um pouco dos trabalhos que nós fazemos e minha experiência também com o trabalho com pessoas em vulnerabilidade. Ótimo, muito obrigada pela presença de vocês, né, no nosso episódio, esse podcast que está começando, né, nosso projeto Elos, que também é um projeto para atender pessoas que estão em risco social e emocional, de maneira mais a passar informações, mais do que ações pontuais, né, porque conhecimento também é poder, a gente precisa passar dados, passar conhecimento para essas pessoas, para elas se fortalecerem, e até mesmo, muitas vezes, buscar ajuda nas ações como as de vocês, né? Isso. Mas, assim, pensando no tema de hoje, e pela vivência de vocês, aliás, o reverendo eu convidei hoje por uma questão muito específica, eu vou até contar para vocês. Quando a gente falou em perspectiva de vida, eu disse, não, temos que chamar o reverendo Léo, porque ele não para. Ele está fazendo 3 pós-graduações, eu não sei como é que ele consegue. Então, eu vou pedir para vocês, assim, Na perspectiva de vocês, o que é perspectiva de vida? Começa com o reverendo, já que eu botei ele na roda. Posso já primeiras damas? É claro. Então. Por gentileza. Eu posso passar a voz para você, que é uma pessoa que está ali numa perspectiva de vida tremenda com essas pós, né? Eu acho que dentro da perspectiva de vida, todos nós temos sonhos. Desde criança, talvez nós viemos de uma geração que planejávamos, eu quero ser isso, ser aquilo. Os meninos, eu quero ser bombeiro, eu quero ser médico. Alguns falavam, eu quero ser piloto de Fórmula 1, eu quero ser astronauta, eu quero ser jogador de futebol. E nós comentávamos muito isso, né? Eu percebo um pouco agora, um pouco diferente da minha filha de 14 anos, que eu já vinha há algum tempo perguntando, o que tu quer ser? Ela, não sei, pai, vai chegar um momento. E eu já com 8 anos, eu já queria ser isso. Pensava em ser sacerdote. Então, talvez nós tínhamos talvez por não termos tanto peso sobre nós tínhamos uma possibilidade de enxergar algumas coisas. E talvez as crianças hoje elas já tenham muita informação, então ela deu essa resposta para mim. Mas eu comecei também a fazer essa referência com pessoas de rua, vulnerabilidade que eu trabalhei, favela, e outra experiência que eu tive também com dependentes químicos, e percebia a falta de perspectiva. Por mais que você apertasse, ganhei a comida, eu tenho onde ficar, a pessoa não... E você tenta estimular essa pessoa e não vê. Então, muitos perderam esse elo no meio do caminho, não sei quando, qual foi a experiência de vida, porque eu sempre falo,
A experiência de vida conta muito, porque nós não sabemos de onde essa pessoa veio, o que ela passou, quais são os traumas dela. Então, para mim, a perspectiva de vida, ela passa talvez por um amparo familiar, alguma coisa tem que ter alguém, ou quem te criou, eu falo família de toda forma, família, quem te criou, até mesmo se você ficou num lar ou abrigo e os teus cuidadores te estimularam também, passa um pouco pelo estímulo, porque muitas pessoas não têm. Elas entram com uma espécie anestésica e ficam na espera. Isso é muito perigoso para o ser humano. Então, eu percebo que não importa a idade, mas a gente tem que estar sempre buscando algo mais. Que parece que quando a gente para, a vida parou, cerrou toda a perspectiva. Para mim, na minha visão e naquilo que eu vejo em outras pessoas. Tentar estimular a achar de novo essa perspectiva. A pessoa se reencontrar, ver-se como pessoa mesmo, né? Eu tenho a minha integridade, eu tenho o meu valor como pessoa, né? Então, eu enxergo muito isso, tentar trazer de novo esse valor para a pessoa. Perfeito, muito bom. Karine, e na tua opinião, como é que é dessa vivência que tu tem? Assim como o reverendo vem falando, as pessoas em vulnerabilidade, principalmente aqueles que estão em situação de rua, eles não têm essa perspectiva de vida, né? Eles chegaram a um ponto, né, de estar na rua, né? O local deles, que eles vivem, não tem qualidade de vida, né? E a perspectiva de vida para esse indivíduo é uma questão de saúde, né? Uma saúde pública. E saúde eu não falo só em questão de doença, eu falo na questão da higiene pessoal, da autoestima, de poder estar onde ele quer estar, mas ele não pode estar porque ele está favelado, ele está sujo, ele está com um odor não agradável aos que estão na volta. Então, ele não tem a possibilidade de estar onde ele quer estar, ao ser o que ele quer ser. Ele tem a sensação da liberdade de fazer aquilo que quer, a hora que quer, mas ele não tem o lugar que ele quer estar. Então, a rua se tornou o local dele. E as pessoas, a comunidade em si, olha para essas pessoas de uma forma muito negativa, de alguém que não é atrativo a estar ali, num local onde você está sentado com a tua família, com os teus amigos, fazendo um happy hour, você não quer ter alguém naquela situação ao seu lado. Então, ele já se vê como uma pessoa que não pode estar ali, né? Então, a perspectiva dele de estar onde quer ou fazer o que quer é zero. Né? Então, ele já se sente sem perspectiva. Eu não vejo um futuro para mim. E, realmente, a base, né, que é a família, que são as vivências da infância da gente, que nos estimula a querer ser algo, ela tem que vir lá de baixo, né? Lá da tua base, lá daquela... a parte onde você tem toda uma fantasia, ou você tem referências. Meu pai é tal coisa, minha mãe é tal coisa, eu admiro aquela profissão, gostaria de ser aquilo. Independente do que seja um balconista, seja uma manicure, seja um médico, um astronauta, mas eu tenho uma referência. E essas pessoas que vivem em situação vulnerável, seja na rua ou na periferia, ela não tem referência. A referência dela é o traficante ou é a polícia. Geralmente, eles usam a imagem do traficante, que é a pessoa em que traz para ela benefícios e segurança, né? Então, aí é uma coisa que você já vê alimentada e que parece, assim, não ter fim, né? Porque cada vez mais elas estão nas margens, né? À mercê disso, né? Então, vem a nós, né, como pessoas voltadas a essa parte social, tanto como entidade, como igreja, até vocês aqui com o Pode Bem, né, trazer informações e poder mostrar outras visões para essas pessoas, porque criança você molda, o adulto é difícil. Então, ainda mais é aquela coisa, a insistência, escutar, ter alguém que confia nele e que tem a perspectiva por ele. E aí ele se torna seguro para ter a própria perspectiva de vida dele, né? E apesar, né, de vocês dois atuarem junto à comunidade, né, seja com atendimento social, no caso da Karine, e espiritual, no caso do reverendo Léo, vocês, na verdade, acabam acompanhando, né, tanto as pessoas como as famílias, né? E como é que vocês percebem as expectativas que o núcleo familiar coloca quando alguém chega, né?
Como é que essa expectativa, que impacto que ela vai causar no futuro da pessoa, né? Considerando, porque é a referência quando a Karine fala, né? Eu quero ser isso porque meu pai é ou não. Ela também pode ser negativa, né? Não, eu não quero seguir, né? Então, como lidar com essa expectativa, né? E como é que ela influencia no futuro? Estava bem embalado, eu estava gostando de escutar. Pois então, né? O público que é em situação de rua, ele tem perspectiva zero, assim como eu já falei. Mas a pessoa, quando vem com uma família, que ela tem um lugar, né? Que ela tem o seu ninho, né? Ou seja, a sua casa, e tem uma família ali, ela tem uma perspectiva baixa, né? Não chega a ser zero, porque há esperança sempre. Na criança sempre tem esperança, por mais que o local onde ela esteja ou a família seja desestruturada, a criança vem com esperança e com vontades, né? Isso é muito legal e por isso eu acho que a mudança tem que vir dali. A criança, ela vem com vontade, ela tem acesso hoje à televisão, a celular, à internet, então ela olha em outras pessoas aquilo que ela gostaria talvez de ser, que ela não tenha na casa dela. Ou vê, né, o pai alcoólatra, a mãe apanhando, o abusador, coisas que ela não quer ser, mas que, ao mesmo tempo, com o tempo, se não tem ninguém para amparar e encostar nela e dizer, vamos que eu vou contigo e te mostro o caminho, né, pessoa de fora dessa realidade que ela vive, ela acaba se acostumando com a situação e vendo que aquilo ali é a realidade dela e que ela não vai projetar algo melhor para si. Um conformismo, né? E repetir padrões também. Isso. E os pais, quando são desestruturados, que têm vícios, né? Eles implantam nos filhos, né, algo muito triste, que é, você é burro, você não fica olhando isso daí, não sei o quê. Então, ficam colocando nos próprios filhos sementes que não vão vingar, né? Fica mostrando para ele que ele não vai poder, porque ele não pôde. Então, ele não vê no filho perspectiva, né? E é bem triste isso, né? Quando você vê um pai sem perspectiva no filho, né? De vida, de futuro, de melhoria, né? Poucos os pais na situação de vulnerabilidade têm ainda uma noção de ter perspectivas melhores para os seus filhos, né? E além disso, também tem a perspectiva sobrecarregada, né? Assim, muita... meu filho vai ser o melhor, minha filha... Aí a gente tem 2 pontos, Isso, né? supervalorização. A supervalorização. Exato. Também, né? Então, também é um peso para a pessoa, peso. né? Acaba sendo um peso para a pessoa, né? Sim, eu não sou aquilo que minha mãe ou meu pai quer que eu seja. Eu não consigo atingir aquilo que eles querem de mim, né? Isso também é ruim. E isso traz várias doenças. Uma delas, até que o trabalho que eu realizei também na Paróquia da Bênção Divina, em São Francisco de Paula, foi trabalho de palestras com crianças nas escolas para prevenção ao uso de drogas. Então, tinha uma psicóloga do CAPS, da Prefeitura, doutora Aline, tinha o sargento Quevedo também, que ele era da Força Nacional de Segurança e era o comandante da Brigada Militar em São Francisco de Paula. Eu convidei, eles toparam, porque ele também já tinha formação no PROER, e cada um fazia uma parte. Na realidade, eu não faria, eu não tinha que falar, eu só montava o projeto, junto com a família também, que tinha uma filha que foi dependente química, e apresentávamos na escola. E as escolas gostavam disso aí. E tinha um momento que o sargento falava diretamente sobre o uso da droga, as consequências penais e tudo, de vida, e ele fazia uma pergunta naquelas escolas: o que vocês querem ser no futuro? Quase ninguém falava. Quando falava, eram as 2 coisas básicas que tem em São Chico: é plantação de batata ou lá na planta tio de árvores. Então, não ia muito. Quando aparecia. Aí, um certo momento, na segunda escola, ele já virou para mim assim: eu não estou entendendo, as crianças aqui não têm perspectiva. E eu falei, realmente, não tem, porque o núcleo que eles vivem, o horizonte deles acaba sendo aquele. Não vão à frente. Não vão porque não traz. Quando nós começarmos também a talvez trazer essa possibilidade deles enxergarem que existe um mundo fora daqui, não estou falando mal da cidade, porque é algo corriqueiro nos pequenos centros urbanos. É algo normal. Ou criação de gado. Eu vou trabalhar naquilo ali,
porque não me traz nenhuma possibilidade, nenhuma perspectiva de ter um outro futuro. A realidade é essa. A realidade é o que aquela eles ali. vivenciam isso. Exatamente. Então é difícil projetar uma outra realidade, né? Porque não conhece, não né? conhecem. E aí já vinha, muitas vezes vai crescendo, e o uso de drogas, né, químicas muito forte, até que foi uma comunidade terapêutica para lá e pediram que eu desse uma assistência espiritual e com palestras. Eles já tinham mais de 100 dependentes químicos ali. E uma das coisas que eu percebia conversando com eles pessoalmente, ou nas palestras que eu fazia, eles não tinham perspectiva, eram todos adultos. Eles também não tinham. Porque daí eu perguntei para o diretor, que também foi um toxicômano dependente por muitos anos, ele diz assim, mas reverendo, olha só a vida, fica na rua, não paga imposto, não paga aluguel, não paga luz, não paga água, sabe onde é que tem restaurante à noite, vai lá e pega o resto de comida? Eles entram naquele mundo ali, ele diz assim, porque eu já vivi isso. Entra naquele mundo, não precisa de mais nada, eu tenho toda essa assistência. Então você acaba entrando num feito anestésico, num comodismo, e não enxerga. E a comunidade terapêutica vinha para te trazer a limpeza química, mas também você enxergar que existe outra coisa. E muitos entram no impacto e têm a dificuldade de se desprender disso. Então eram as realidades que eu vinha. Pequeno centro, uso de droga excessivamente, e sem perspectiva de futuro. Não pegava tanto alguns sim que tinham a supervalorização. Mas daí ele pensava, como é que eu vou sair daqui e fazer uma faculdade em outra cidade? Ter gasto, faculdade particular, transporte, eu não tenho condição financeira. A pessoa entrava naquele mundo e pronto. Eu até ia comentar, quando você falou, reverendo, dos nossos sonhos de criança, né? Isso é muito comum, a gente fica ali imaginando. Claro que essas crianças do interior, não, dessas comunidades mais isoladas, menores, né? Elas também têm os sonhos dela, mas no dia a dia ele acaba sendo né, dissolvido, e no adulto inexistentes. É muito mais difícil tu quebrar o ciclo familiar, a rotina que existe nessas comunidades, né? Mas também em grandes centros a gente tem o poder, como tu estava comentando com a tua filha, do imediatismo, né? A gente acha que a nossa cultura hoje do imediatismo não nos deixa pensar muito adiante, né? Eu quero saber agora, eu quero ver os views agora, quantas curtidas agora, né? Amanhã é outra coisa, amanhã é outra postagem, amanhã é outro like, né? Usando bem a linguagem que a gente tem como referência. E aí, como é que a gente trabalha com esses adultos já, que passaram por tudo isso, ou por essa destruição desse sonho, ou tem a questão do imediatismo, né? Como a gente trabalha com esse adulto para ele pensar na perspectiva de vida? Seja ele não só dependente químico, mas as pessoas que estão né, estão deprimidas, perderam qualquer tipo de perspectiva. Como trabalhar isso? Como fazer elas acordarem que precisa ser pensado? Não, e esse adulto que lá, naquele momento da infância, né, quando a Karine falava que ele, na verdade, ele teve a capacidade de sonhar dele quase destruída, né? Sim. Na verdade, foi isso. Na verdade, a gente tem que tentar resgatar coisas aí, né? Praticamente fazer um trabalho um pouco mais voltado à psicologia, quase, né? Claro, o envolvimento espiritual é muito importante também. Tem várias pontas em que você tem que trabalhar para conseguir resgatar a pessoa quando adulto, porque tem traumas, tem coisas que foram podadas, que foram tiradas ou que nem chegaram a ter acesso, né? Então, você tem que resgatar lá nele aquela vontade, aquele sonho, né? Mostrar para ele que aquilo que talvez possa ter inserido nele como de forma negativa, pode não ser mais negativo hoje. Ele ainda tem a possibilidade, porque tem pessoas pensando nele e fazendo com que aqueles sonhos sejam resgatados, que você pode, primeiro, empoderar a pessoa, trazer para ela aquela autoestima, fazer com que ela se sinta capaz, né? E aí depois, é um trabalho de formiguinha, bem árduo, né? E aí depois você vai tentando inserir as possibilidades, mostrando os campos, porque não adianta hoje eu pegar um adulto e dizer assim, você vai hoje trabalhar com pintura. Pessoa em situação de rua, vamos colocar assim, né? Você vai trabalhar com pintura, eu vou te desenvolver, profissionalizo a pessoa. Agora vai.
eu vou mandar ela para o vento, porque ela não tem o conhecimento, ela não tem aonde ir, ela vai se sentir perdida e continuar insegura, e de novo ela vai voltar lá para trás e dizer, pô, eu não tenho capacidade mesmo. Não, e às vezes não é nem o talento da pessoa. Acho que isso a gente também tem que pensar nisso, Sim. né? Que a gente pode oferecer vários cursos, tudo, mas a pessoa não tem aptidão para aquilo, não tem paixão por aquilo. Acho que a gente tem também que conseguir individualizar um pouco mais, né? E pensar nos talentos. A gente fala muito na Bíblia, né? Tem aquela passagem dos talentos, né? De valorizar os talentos. Acho que isso faz a diferença da pessoa apostar no seu futuro, não é? Por isso que se fala muito em várias pontas, né? Não só a parte profissional, ou treinar, ou dar o equipamento. Tu tem que dar um amparo psicológico, entender onde é que foi o corte, né? Onde é que foi o trauma, aonde eu tenho que apostar para que ele se sinta seguro, né? Essa questão da aptidão, do dom, né? Ele faz com que a pessoa se sinta segura. Eu tenho um dom de desenhar, eu tenho um dom de ouvir, eu tenho um dom de pintar. Posso trabalhar com grafite? Posso trabalhar com grafite, eu sei fazer. Né? Então, você já está fomentando algo que a pessoa já tem, que é o dom. Então, ele se sente seguro nisso. E após, né, tudo isso que você monta, que você idealiza, que você fomenta, empodera ele, você tem que dar um caminho. E você tem que seguir com ele junto, lado a lado ainda. Não adianta só largar no mundo e voa. A pombinha, quando ela nasce, o passarinho, quando ela nasce, ela fica um tempo no ninho tentando ali, né? Tentando, ela cai do ninho, daqui a pouco ela vai indo, até que ela consegue. E a mãezinha tá ali sempre junto, né? Então, assim é o nosso trabalho. A gente tem que estar sempre lado a lado, mesmo depois de formado ou dado todo o amparo, ainda tem que continuar do lado até que a pessoa se sinta segura e consegue ter uma visão de perspectiva, né? E concluir aquilo e seguir. Né, é verdade. Até que você pode ver mesmo a pessoa que tem, como falou, do corte. Essa questão do corte é muito importante. Descobrir onde é que foi o corte naquela pessoa, se foi na fase de infância, adolescência, a incapacidade. Tu não tem capacidade para fazer isso. Me recordei de 2 pontos. Quando eu trabalhava, estava no seminário ainda, foi no Rio de Janeiro, e atendi uma favela, era a favela do Querosene, e tinha um menino que estudava num colégio. E no Rio de Janeiro, naquela época, o aluno não pagava passagem porque usava a camiseta da prefeitura da escola. E ele jogava futebol. E ele conseguiu vaga na escolinha do Fluminense. Mas ele morava na favela, ele não tinha condições de pagar o ônibus. Aí o que eu faço? Eu disse assim, teu colégio não é mais ou menos para aquele lado? Ele disse, então tu faz o seguinte, quando tu for treinar, tu bota tua camisa, tua mochila, e vai como se estivesse indo para aula, e vai treinar. Tu não está indo roubar, tu não está indo enganar ninguém, simplesmente você está procurando futuro porque tu poderia tirar a mãe dele, que se esforçava, que tinha uma deficiência numa perna, e o pai, à volta e meia, estava preso. Então, qual é a chance que ele tinha? Porque ele não tinha condições de pagar uma passagem de ônibus. Sim. Então, faça isso. Depois eu saí, mas eu sei que ele continuava no Fluminense. Não sei se ficou rico ou não, mas pelo menos ele estava encaminhando uma vontade dele. Sim. Ele tinha capacidade, ele tinha potência. É a mesma coisa de pegar o adulto, agora tu vai jogar futebol. Mas eu não tenho talento para isso. Mas ele tinha. Então, tentar essa criança, quando eu via outras meninas e meninos, principalmente as meninas, na catequese, quando chegava pelos 13 anos, 14, sumiam das atividades. E eu não entendia porque sumia. Aí, quando via, às vezes estava com a roupinha bonita. Eu pensei, será que a família mudou? Não. Agora ela já está indo à noite ali para poder ganhar o dinheiro na calçada, prostituindo. Então, qual é a perspectiva de futuro dessa menina? Já foi cortado antes. Sim. Se ela tinha uma beleza, tu é bonita, mas tu vai ser bonita para tu servir aos homens sexualmente. Então, a beleza vai ser um comércio. Ela vai se ver como pessoa. Aí, quando tu pega na fase adulta, que ela tá lá na sarjeta, drogada, banguela, tá com HIV. Aí, para você pegar e erguer essa pessoa, né? É um trabalho que você tem que ir lá no fundo, onde foi cortado, onde foi podado, os sonhos que ela tinha e foi deixado de lado. É essa descoberta, e eu achei muito importante que a doutora Karine falou, acompanhar depois. Porque a gente sempre pensa, tirou daqui do curso, você está pronto. É que nem faculdade. A gente sempre fala assim, eu vou me formar, mas agora não sei nada. Não, tu sabe. Só que tu vai ter que ir para a prática. Por isso que vem o estágio. Não é? A mesma coisa, tu vai para uma prática, mas tu tem que estar amparado. No estágio, tu não está sozinho. Tu tem alguém te orientando, alguém supervisionando, alguém te coordenando. Também, depois de todos os projetos de vida,
Outro exemplo que eu trago agora, desculpa, eu digo que meu cérebro começa a funcionar na hora que começa a fazer as perguntas. Mas é bom, é importante vocês trazerem as vivências de vocês. Teve um projeto, foi no interior de Minas, para banheiros para ter banheiro. O pessoal usava casinha. Aí construíram ali o banheiro, foi um projeto que teve, fazia o banheiro com chuveiro, com vaso sanitário, pia. O pessoal puxava uma mangueira dentro, continuava tomando banho pro lado de fora. E o sanitário estava inteirinho, nem sentava ali, fazia na casinha. Porque não foram ensinados, enchia de poeira, porque não estava acostumado com aquilo ali. Então, fizeram, acharam muito bonito, tiraram foto, depois foi todo mundo embora, e eles não sabiam como usar. Então, a gente tem que começar também o acompanhar para a pessoa ter uma... Às vezes as coisas são tão básicas que a gente acha, né? Exatamente. Assim, claro, eles não têm banheiro, vamos construir um banheiro, eles vão usar. Mas, como tu disse, eles não tiveram contato com aquilo, não estão acostumados. Parece absurdo para quem está ouvindo ou nos vendo aqui, nos acompanhando, parece absurdo isso. Mas são realidades dentro do nosso Brasil. Exatamente. Né? E dentro do mundo afora, assim, né? Que a gente sabe, a gente tem esperança de ir para fora dos materiais, né? Então, é uma realidade que está lá fora. Como é que uma pessoa que nunca viveu, nunca viu aquilo, como é que ela vai se apropriar disso, né? Exatamente. Essa apropriação que tem que... Como fazer chegar nesse ponto? Porque a gente consegue a cesta básica, né? A paróquia também consegue. Mas quando chega quem vai acompanhar, aí já começa a ficar mais restrito. Que esse caso da pintura, por exemplo, ele tem a formação, mas como é que ele vai chegar no cliente? E às vezes tu empaca nos outros, né? Mas da onde é que ele vem? O que ele é? Qual que é o passado? Eu não quero uma pessoa dessa. Então, assim, são várias barreiras que precisa transpor, né? São várias decepções. São muitos obstáculos, né? E aí se a pessoa, se ela ainda, né? Porque às vezes tu consegue, assim, aquele shotzinho, assim, de energia, e aí ela dá com a cara no muro e, poxa, né? Se ela não tá muito fortalecida, ela já volta para o estágio inicial, né? Sim, tem um projeto muito lindo aqui em Porto Alegre, que são mulheres em construção, vocês já devem ter visto, são mulheres em obra, então isso é acompanhar, né? Você ensina e aí a pessoa vai e segue naquilo, foi criado para acompanhar, e você fomenta e as pessoas trabalham e estão seguras que tem alguém amparando. Isso é interessante, projetos como esse que devem existir, né, para todos os segmentos. Exatamente. Essas várias, porque senão a gente acaba não conseguindo ir à frente, a gente não lida com a realidade, né? E com a frustração. Eu acho que uma das maiores dificuldades do ser humano é lidar com a frustração, né, Paula? Porque na fase de criança, né, que a gente começa, né, a lidar com isso, começa a sentir e aprender. Só que hoje, né, a gente vive num mundo que a gente se depara muito mais com isso, né? Principalmente em razão da pandemia, né? E como é que a gente lida, principalmente essas pessoas, né, que já estão fazendo um trabalho de construção, né, de voltar a essa essência mais quase que de criança, né? Como que lida, né, com essas frustrações sem perder a esperança? Né? Como que esse caminho se dá, assim? Olha, daí é um trabalho que leva tempo. Ele leva tempo, porque para você poder solidificar essa perseverança na esperança, leva tempo. A criança tem um período de vida que ela vai aprendendo isso. Ela vai caindo, ela vai se frustrando, mas também ela vai se sentindo feliz, ela vai sendo elogiada quando ela faz certo. Então, ela vai começando a se ajustar ao longo dos anos. Quando você já pega uma pessoa, vamos ser ali, 20 anos de idade, que já levou muita paulada na vida, ela encontra um grupo, uma igreja, um grupo social de assistência que dá apoio, ela se sente bem, ela se sente valorizada, ela se sente feliz, ela vê que as pessoas cumprimentam, ela existe, bom dia, boa tarde, dá um abraço, né? A pessoa sente, eu sou uma pessoa, eu sou valorizada, estão me vendo. E aí você dá toda a preparação e quando coloca essa pessoa, vamos dizer, para o mercado, e ela começa a ouvir o não, óbvio que ela frustra. Por que aqui estão me tratando mal? Por que lá diziam que o que eu fazia estava bom e aqui já não estão gostando? Esse lidar aí nesse momento que precisa ter uma base e que leva tempo com o indivíduo para que ele possa compreender que realmente vão te dizer não, mas alguém vai te dizer sim. Você vai ter que erguer a cabeça, porque o problema quando a pessoa cai, ela volta lá para o início de novo.
É a história do drogado, né? Ele não precisa nem... drogado, vamos dizer o drogado. O cara fumava lá 5 pedras de crack num dia. Tava um monte, né? Aí parou. Passa um tempo. Quando ele volta, ele não vai fumar uma, ele vai fumar 5. Você volta lá para o início, não para o problema. Então, é isso que tem com a pessoa. Né? Isso que a pessoa precisa trazer com o grupo, o espiritual, que eu falo, a igreja, ela tem uma obrigação com isso aí. Que nós falamos, acolher as pessoas necessitadas, as pessoas excluídas. A gente acolhe, mas o depois? O que tu faz com aquela pessoa que chegou ali e tu vê que a pessoa precisa de amparo, a família precisa de amparo? Tu vai só dar para ela lá uma cesta, estou falando do nosso, daí o nosso caso, vai dar uma cesta básica e tchau, tchau, domingo que vem a gente se vê? Como nós vamos visitar essa família e ver realmente a necessidade dela? Porque às vezes a pessoa te fala, mas ela não te fala a realidade que ela está vivendo. E tu chega lá, tu começa a ver. É violência doméstica, né? Com as crianças, é a mulher, é o marido que às vezes está no álcool, está na droga, ou está preso. Aí ela tem vergonha de falar com a família dela, porque ela está numa situação de relação que a família não apoiava. Então, você reconfigurar essa família de novo, pegando de todos os lados para trazer a valorização pessoal, isso é muito importante, isso é muito necessário no dia de hoje. Porque como nós vivemos imediatismo, essas pessoas também, elas receberam um sim ali, no imediato agora elas também querem receber um sim. Um não é um derrubar, é passar uma rasteira nelas. Sim, que nem o pastor falou, né? É uma questão o reverendo falou, é uma questão de segurança, é um processo demorado de implantação de confiança, né? Com quem está ali amparando e acolhendo ela, e aí fazer com que ela se sinta segura naquele espaço, e depois que se sinta segura em ser tratada em espaços diferentes, né? Que você coloque nela autoestima e mostrar para ela realmente essa situação, você vai se frustrar também. Então, aonde ela tem esse trabalho espiritual, que é muito lindo de ser feito, a pessoa já sabe que tem algo além dela, além do que ela pensa, né? Que tem algo após aquilo tudo, tem algo muito maior. Então, isso traz um conforto, mesmo que ela receba o não, né? Entre 10 que tu tenta recuperar, talvez um você vai conseguir que ele tenha essa retomada de novo, né? Então, por isso, quem também atende também tem que estar bem para poder ajudar a pessoa a crescer, a pessoa também ter perspectiva, né? Eu ia colocar isso, assim, a gente está falando em pessoas em vulnerabilidade, né, em situações mais, digamos assim, extremas, né, que são reais, principalmente pós-pandemia, né? A gente tem aumentou muito casos, assim, mas também a gente pode falar das pessoas que estão em casa, que estão em depressão, né, que não vivem uma violência, mas vivem um casamento infeliz, né? Porque acabou o relacionamento, não tem nenhum tipo de agressão, nada, mas acabou aquele relacionamento. Porque os filhos cresceram, foram embora, né? Síndrome do ninho vazio, pessoas que perderam essa esperança, assim, né? Então, também é importante a gente ressaltar todos esses aspectos, não só para esses exemplos que a gente colocou, assim, mas para pessoas, né, que estão em outros momentos, porque às vezes é difícil a gente ver que nós também estamos sem perspectiva de vida, Sim. né? Nós estamos sem planos para isso, né? Vocês percebem isso também? Acho que quase todo mundo já passou por isso, né? Em algum momento. Sim. Passa. Quem trabalha com essa área social tem muita instabilidade do pensar em planilhas, em organizadinho, porque a cada dia surge uma situação diferente, a cada tempo muda a situação. É muito instável você querer criar uma coisa muito certa, um roteiro muito certo. Não, esse ano vou fazer tal coisa, vou atender esse público, vai ser esse número de pessoas. Não. Eu posso estar pensando que semana que vem eu vou atender 50 pessoas lá na nossa sede, mas quando eu chegar lá tem 90, tem 100. Então, você, claro, se programar para algo pensando pontualmente, ok, mas vai surgir coisas que você vai ter que rever, que você vai ter que voltar, vai ter que moldar, né? Então, você lida com pessoas, você lida com família, você lida com situações, sentimentos, emoções. Isso tudo é instável. Para a gente é instável. Então, você tem que chegar num local onde as pessoas
estão todas ali naquela situação querendo ser atendidas, mas você tem que mostrar para ela que você está seguro, que você está feliz em receber ela ali, que a situação dela não é boa, mas que você está ali para dar assistência, que está ali para dar confiança, segurança, para também fazer com que ela consiga segurar as emoções dela e seguir um caminho. Nem sempre você tá tão bem assim emocionalmente, porque somos pessoas, né? Claro. E é essa situação, você atende, mas também tem que pensar em ti, no teu interior, para poder atender as outras pessoas. É verdade. A gente tem que procurar estar bem, né? Isso. E a gente encontra forças aonde, muitas vezes, também. E relacionar a pessoa, até para que você não acabe expulsando essa pessoa, dando a ela já uma... Não é nenhum exemplo, né? Mas uma experiência tão negativa daquilo ali, que a pessoa perde toda a perspectiva. Ou seja, nenhum lugar vai conseguir me amparar. Nenhum lugar vai conseguir me reerguer. E algumas já passaram por experiências disso, de serem atendidas, e foi negativo. Às vezes, em algum órgão público é maltratado, né? Algum órgão de assistência de prefeitura, principalmente, é maltratada, é excluída, não é entendida. A pessoa que atende também já tem alguns preconceitos, como eu falei antes, questão da violência doméstica. Ah, mas tu continuou com ele porque tu quer, então é problema teu, não volta mais aqui. Aí a mulher já fica totalmente desamparada, né? O filho também, ou seja, é um problema nosso isso aí. Nós que estamos errados, então, nessa situação. Então, para levantar... E como é que vocês se organizam pessoalmente? Agora vamos perguntar não só do lado profissional, mas pessoal. Como é que vocês planejam a perspectiva de vocês para o futuro, né, os planos? Porque tem pessoas que gostam, como tu falou, as planilhas, tudo certinho. Não, eu vou fazer... vem 2023, agora vou anotar tudo, vou planejar, né, quero fazer isso, quero fazer aquilo. Outros já deixam a coisa um pouco correr, né? Vocês são mais detalhistas. Como a pessoa pode... Como é que vocês diriam para as pessoas que estão em casa, assim, eu quero pensar no meu futuro, na minha perspectiva, eu quero mudar um pouco o que eu estou sentindo, né? Por onde começar? E vocês têm pensado, dá tempo? Dá tempo, exato. Lá da meia-noite às 6, né? Da meia-noite às 6 a gente pensa um pouquinho. Bom, essas coisas a gente sempre tem que pensar, porque você tem tanta coisa, como é que tu não vai organizar? Senão nada funciona, né? 100% nunca vai correr conforme tu pensa. Nunca, não tem. Não, né? mas alguma rota você tem que traçar para poder seguir, né? E ainda mais quando você tem sua vida profissional, tem sua família, né? Também tem a parte social, tem outros envolvimentos, então tem que ter uma certa organização. Tal dia eu penso nisso, tal dia eu penso naquilo, hoje é dia de fazer isso, né? Tal horário é para aquilo. Mas, assim, para futuro, nós sempre temos que pensar devido à necessidade que vem. Por exemplo, com a pandemia, houve várias coisas que a gente teve que pensar que não se pensava antes, né? Não se pensava antes muito em questão de higiene. Hoje já se pensa muito em higiene. E isso é uma coisa que afetou ainda mais as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, porque são vistas como um baita problema, né? Nem chego perto, não vou encostar. Em alguns períodos, logo que iniciou a pandemia, existem vários grupos que entregam, né, alimentação na rua e tal. No período da pandemia, todos sumiram, porque enxergavam essas pessoas como um ponto alto de contaminação. Nós, ali em Canoas, mesmo, todos os dias, nunca paramos ali com a Transformar de entregar isso. De qualquer forma, se faria isso, né? Por quê? Porque são filosofias, são coisas, são conceitos teus que tu pensas, estou aqui para dar suporte, como nessa hora eu vou abandonar? Né? Vamos ter as medidas protetivas, vamos nos cuidar, mas vamos continuar cuidando de quem a gente está proposto a cuidar. A fome não espera, né? Não espera. Então, a questão da higiene é uma coisa que se pensou, né, pós-pandemia, que isso aí tem que ser visto, né? Poxa, pensa você, nesse calorão de hoje, né? Tu estás aqui no ar-condicionado, eles estão lá no sol quente árduo, à noite refresca um pouquinho, mas eles passaram o dia inteiro, talvez, puxando o carrinho, né? Puxando um carrinho lá com a reciclagem, quase todos trabalham com reciclagem, né? Mas não tiveram acesso à água potável para tomar.
Então, nós estamos aqui conversando no ar, tomando uma aguinha, mesmo assim, ainda às vezes seca a boca. Eles não têm a possibilidade de tomar um gole de água potável. E o que se faz, geralmente, às vezes, no município? Ali em Canoas, por exemplo, aconteceu bastante. Elimina-se todos os bebedouros públicos, elimina-se todos os banheiros públicos, porque são pontos aonde as pessoas vão lá para fazer sua higiene, para lá. É um problema. Só que sanou um problema e criou-se outro, porque essas pessoas ficam sem higiene, sem possibilidade de tomar um banho. Quando a gente abria o container lá para fazer o banho solidário em Canoas, era dar uma autoestima para a pessoa se sentir assim, poxa, tomei um banho, escovei meus dentes, já fazia mais de 3 meses que eu não escovava meus dentes, né? Escovava os dentes na privada do banheiro público. Isso é terrível, né? Então, são condições básicas, que é o direito à saúde, à higiene pessoal. Dignidade humana, Dignidade humana. A gente está falando de uma coisa que hoje se olha um pouco melhor, mas também não se toma providências para melhorar, né? E aí, isso para mim, é um projeto para daí, o ano que vem, estar implantando. Então, aí a gente pensa na perspectiva. O que você tem de perspectiva? Poxa, para o ano que vem é implantar situações de higiene para essas pessoas, né? E assim a gente vai indo, conforme vai mudando as necessidades, você vai ter que se moldando as suas perspectivas de trabalho, né? E de vida é isso, é a vida inteira na parte social. A minha perspectiva sempre vai ser essa. Muito bem. Na nossa perspectiva lá em casa, como a gente mora num sítio afastado de todo mundo, né? Então a gente tem, de certa forma é bom, mas de certa forma você não tem contato com ninguém. Na pandemia até foi bom, diminuiu o contato com as pessoas. Então, nós ficamos um pouco mais seguros, mas a Melanie estava grávida e via a preocupação também de ser contaminado naquele período. Mas como se cuidar? Como nós estávamos afastados, também nós não tínhamos vizinho para se olhar. Então, só eu que saía de casa para fazer compras. E aquele pânico era tão grande que eu chegava, botava numa mesa lá de fora, pegava um borrifador com álcool, passava em todo ali açúcar, sal, tirava minha roupa, ficava só de cueca, jogava a máquina e ia tomar banho. Era aquilo ali que tinha que fazer, era o medo que a gente tinha. E a gente tinha medo, então, de sair e ver outras pessoas. No início, assim, foi um pequeno descanso, mas depois começou a vir um peso. O que estava sendo o distanciamento? E aí, como eu tinha começado a questão das orações na internet, porque a igreja foi fechada, como é que eu ia falar com o meu pessoal, né? Eu tinha que fazer alguma coisa. Aí comecei a fazer oração da manhã, gravada, e meio-dia é a oração do Pai Nosso ao vivo. E eu percebia naquele período que muitas pessoas iam para ter um contato, que daí eu via o nome da pessoa e falava, abraço, fulano de tal, abraço para você. E as pessoas diziam, sou do Espírito Santo, Ceará, sou de Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo. Parece que aquela pessoa sentia aquilo ali, uma satisfação que ela foi vista naquele momento. Então, no período da pandemia, eu percebi isso aí. O contato foi tão distante que, para nós, que era tão próximo, acostumado a tocar em alguém, já não tinha mais esse contato. Então, isso aí trouxe também uma certa depressão para muitas pessoas. E eu pensei que eu não ia sentir isso aí, mas eu senti não bem uma depressão, mas eu comecei a pensar a minha vida e fiquei assim, será que eu vou ter que passar o resto da vida fazendo agora oração na internet? Eu não vou ter mais contato com ninguém? Isso foi ruim. Então, a Melanie tem um pouco de equilíbrio também, né? Mais equilibrada que eu, é claro, graças a Deus. Deus não bota dois doidos juntos, é minha esposa. Aí, nós começávamos a conversar sobre essas perspectivas, tanto da igreja, a parte espiritual, contato com as pessoas, o que seria o nosso futuro. Então, a gente tenta também planejar, mas não quer dizer que tudo deu conforme nós planejamos. Algumas vezes teve um desvio no caminho. E eu me recordo da minha vida. Eu, com 10 anos de idade, eu fiz o meu primeiro encontro vocacional. Eu queria ser sacerdote. Era meu sonho. Fui direto? Não, só fui entrar no seminário com 22 anos. Fui até para a Marinha, fiz concurso, fui para a Marinha. Dali que eu consegui, ir. Então, nem sempre a gente vai pelo caminho, mas a gente vai lidando com isso, que tu trouxe uma certa base dentro de casa. Mas quem está sonhando com alguma coisa, ele é podado em certo momento, e a pessoa não teve essa estrutura que nós estávamos falando, ela simplesmente submerge toda a perspectiva dela de futuro. Então, eu cheguei aonde eu queria. Não da maneira como eu pensava, mas eu cheguei. E hoje eu digo para a Mel, vamos planejando. Às vezes dá uns tropeços, dá umas quedas, mas a gente vai tentando pelo menos se estruturar para se reconhecer nessa nova realidade
pós-pandemia. Às vezes a gente faz um plano e Deus faz outro, não é, Faz reverendo? outro, é verdade. Deus faz outro. Então, assim, às vezes a gente planeja e tudo, tem as dificuldades, as pedras que estão ali, que nos fazem, como diz, dar essa volta, tudo. Mas também, muitas vezes, nós nos boicotamos, né? Aquela frase famosa de, nossa, sou muito velho para isso, ou sou muito novo para isso. A gente sempre coloca rótulos e boicotes internos, além de tudo que a gente colocou antes aqui, né, das barreiras familiares, emocionais, sociais que tem, mas a gente também acho que é um dos nossos maiores inimigos, não é? Quanto mais tempo a gente vai vendo, mais a gente se rotula e mais vai carregando pedras. Eu brincava algumas vezes na oração que a vida vai trazendo pedras e nós vamos tendo uma mochila e vai largando aquelas pedras nas costas. Chega um momento que tu tá andando arcado já porque tá carregando pedra que nem era tua, tu foi catando no meio do caminho. Sim. Não, e essas pedras são justamente assim, são nossas, são dos outros, né? Esses planos que a gente traça, né? A gente tem que lidar com os outros, né? Com críticas, com empecilhos, né? Vocês no trabalho, né? Devem lidar com isso. Sempre tem aquela pessoa que empata, né? Vamos usar esse termo, né? Vocês percebem muito isso, na questão do trabalho, na questão até das pessoas que vocês atendem, sabe? Essas pessoas que realmente criticam e que causam empecilho no trabalho de vocês? Sempre tem e sempre vai ter. A gente só tem que saber perseverar, né? E não dar ouvidos para isso, porque senão a gente não faz nada, né? E a gente sempre vai andar na onda do que estão falando, né? Então, você tem que saber conduzir as coisas e tentar até, às vezes, mostrar para essa pessoa, né? Que pode ser feito, ou que de algum jeito ou de outro aquilo vai surgir, aquilo vai ser bom, né? Isso, para mim, é falta de segurança nas pessoas que fazem essa situação do empatar, né? A pessoa, ela não consegue e aí ela não quer que ninguém consiga. Então, você tem que tentar mostrar para ela que ela também pode conseguir para ela te ajudar, né? Isso é falta de segurança. Tem muito e vai sempre ter, né? Pessoas são pessoas, né? E se nós não soubermos acolher essas aí também, o que sobra para as outras, né, Reverendo? Exatamente, né? Lidar com o ser humano é uma das coisas mais difíceis. Eu vejo pessoas que são de outras áreas e falam do comércio. Como é difícil lidar com o ser humano, da área da segurança pública. Como é difícil, tu explica para a pessoa, mas a pessoa continua batendo cabeça, que é do outro, e te xinga e briga com você. É médico falando também, tu explica para o ser humano, tu não faz isso, tu para de comer carne gorda, mas não adianta, ela volta para casa, ela fez cirurgia do coração, ela quer uma costela bem assada, porque o ser humano tem um pouco, né? E o médico está falando besteira. O ser humano é um pouco difícil nesse trato, principalmente quando você ajuda. Lá fora nós falamos sobre a ingratidão. O grande problema do ser humano é a ingratidão. De 10 você consegue salvar 1. Talvez 2 ou 3 pelo menos foram gratos com você, não deu certo, mas o resto dá as costas. A culpa é tua. Isso a culpa mesmo. é da doutora Karine. Ela que está errada, não sou eu. Isso. Não sou eu que estou errado. Ela que foi errada. Não deu certo por culpa dela. As pessoas são muito ingratas no trabalho. E a gente, quando tenta fazer um trabalho social, ali em Nova Santa Rita também, nós tínhamos começado com a pandemia, que era uma cozinha, feita por uma pessoa que é da paróquia, a Francisca, a Chica, e era ensinar essas mulheres a cozinharem produtos para poderem vender, né? E mesmo assim fizemos, mas veio a pandemia, parou, agora tem que retomar esse trabalho, mas mesmo assim reclamavam, não gostavam disso. E nós tínhamos tudo ali, a cozinha, o material, ela ia fazer uma espécie de uma associação, uma cooperativa, para poderem vender e tirar um recurso, mas assim, algumas não gostaram daquilo ali. Pode ser um erro nosso? Pode ser, talvez a gente não conseguiu amparar o pós daquela pessoa. Por que ela está dizendo que não? Talvez ela vai ter dificuldade de sair de casa para vender, então essa pessoa talvez pode ser aquela que mais pode produzir, e a outra sair para vender. Também, mas como não podemos continuar, então não deu para observar. Agora a gente vai poder observar de novo, talvez no ano que vem. Mas ver o ser humano, você trabalhar com ele e esperar que todos eles vão ser gratos com você, não. A gente também tem que se trabalhar isso aí, saber que vai ter muita ingratidão, não, que não é assim que eu gosto. Até na igreja a gente vê, ela toca o hino, esse hino eu não gosto.
Não é verdade? É verdade. Foi o reverendo que escolheu. Só podia ser. É só ele que escolheu isso. Então, você não vai agradar a todos. Mas você tenta fazer, pelo menos, para o melhor número possível de pessoas, que você fazia aquele teu melhor. Eu digo, perfeito é isso. É você fazer o teu melhor. Sai com um pequeno defeito? Sai. Mas o teu perfeito tá ali. Isso. E é ali que você tem que ser elogiado. É que nem a criança traz um brinquedinho e dizer uma coisinha lá, é a comida que eu fiz. Muito bom. Tá ótimo, tá bonito. Olha o desenho. Tá ótimo, eu não entendo nada que fez aquilo ali. É um passarinho, tá? É um passarinho, muito bom, bato palma. Mas para ela saber que tem condições, porque Sim. a gente tem a mania de derrubar. Então, como falava antes da pergunta anterior, como você se prepara, né? Você se forçar, se projetar para aturar a situação difícil. A gente tem que estar muito mais preparado. Sim, não pode nunca esperar o retorno das coisas. Você tem que fazer pelo que tu acredita e que tu acha que é certo e no teu melhor. Por quê? Porque tu não vai te decepcionar, né? E tu vai servir como inspiração. Hoje, a gente é responsável quando faz essa parte social e que você toca à frente de algo, você tem que honrar aquilo que você está representando e que as pessoas vão olhar como referência e que elas querem se inspirar nisso e que elas acreditam nisso e que elas querem seguir aquilo. Então, quando tu apresenta uma imagem, um trabalho e a forma que tu conduz isso de algo sem troca, sem pagamento, sem retorno, você está mostrando que tu acredita que aquilo é verdade, que aquilo é que vai fazer a diferença e que tu está dando o teu melhor, o teu coração, o teu trabalho, o teu tempo para que aquilo se conclua. E aí as pessoas começam a olhar e dizem, nossa, isso deve ser muito bom. Pô, eu vou lá ver. Pô, ela tá sempre feliz. Pô, ela tá sempre tocando um negócio aqui, tocando um negócio ali. Ela tá dando o tempo dela. Tá deixando de estar na empresa dela. Então, eu vou lá ver o que acontece lá, que deve ser bom, né? Então, tu inspira. É o testemunho, tu deixar legado, mas também deixar inspiração para que as pessoas queiram também seguir aquilo ali. Porque tu não é eterno, né? Exato. Mas o teu legado pode ser. Então, Exato. Você tem que inspirar para que as pessoas continuem aquilo que tu deixou. A gente tem que pensar no futuro, né? Mesmo quando a gente deixa o futuro no futuro. Ninguém vai ficar aqui para semente, né, gente? Não. Então, a gente tem que deixar pelo menos nosso legado, uma lembrança, né? Então... Mas o tempo está sempre correndo, né? Por isso que a gente precisa, né, de alguma forma, se planejar, projetar, né? E acreditar nos projetos também significa, né, ter esses ajustezinhos, né, que vocês vinham falando, né? Acreditar que tu vai chegar lá mesmo que não seja exatamente naquele caminho ali planejado no início, né? Mas vai chegar lá. A gente tem que acreditar, né, que podemos superar as nossas dificuldades, nosso planejamento, né, buscar ajuda, buscar orientação, informação. E por isso eu vou pedir para vocês, então, agora deixar para quem está nos acompanhando uma mensagenzinha e um estímulo para que as pessoas busquem a sua perspectiva de vida, busquem, né, planejar, pensar no futuro, acreditar num futuro diferente do que elas estão no momento, né? Sim. Ninguém mais, né, para acreditar em si do que você mesmo. Os outros podem até apostar em ti ou achar que tu também pode alguma coisa ou tentar implantar em ti alguma esperança, uma perspectiva. Mas só a gente é responsável por aquilo que a gente quer e o que a gente vai ser. Então, a vontade, o teu interior que tem que acreditar em ti. Nós, como instituição, como igreja, como OSC, como ONG, tem o dever de tentar mostrar para ti que ainda há algo ali dentro e que você possa externar e seguir. Então, a minha mensagem é que todos nós somos capazes de algo muito grande e até mesmo coisas pequenas, mas que façam a diferença. Então, assim, todos são capazes. Gostei, pegando até esse gancho do todos são capazes, isso é verdade, nós temos essa capacidade, mas muitas vezes ela é subtraída, ela é abafada e muitas pessoas perderam. Tanto que desse mal que nós temos agora da pandemia, muitas pessoas com depressão, não é? Isoladas, ficaram distante de filhos, de netos, distante de amigos, a pessoa teve que tentar se reestruturar, é difícil, mas nós estamos vivendo uma nova realidade. E dentro dessa nova realidade, do medo, às vezes, angústia que fica, a falta de perspectiva no futuro, o que vai ser de mim, lembra
Dependente da tua idade, o futuro é hoje. Tudo que tu está vivendo hoje são coisas que você pensou no passado. Então, o que você pode fazer agora, não para o futuro distante daqui a um ano, mas para amanhã? Como você vai se preparar para o dia de amanhã? Aí, você vai começar a se olhar e valorizar as tuas capacidades. O que você tem de melhor? Não pensa no pior. Pensa no melhor de você. O que você pode fazer de melhor para as pessoas que estão ao teu lado? Porque nós queremos sempre que todos os outros venham nos servir, mas nós não queremos, muitas vezes, servir aos outros. E Jesus deixou, na última ceia, essa mensagem, né? Serviço. Quem quiser ser o maior, seja o menor. Não queira ser servido, mas sirva. E quanto mais a gente serve, mais a gente é gratificado por dentro. É algo impressionante, mas é espiritual por dentro. Não espera que outra pessoa te dê. Muito obrigado. Mas você sabe que você fez o teu perfeito, o teu melhor. Então você tem capacidade, você tem condições. Deixe aflorar mais isso e perca o medo. Porque o medo é uma grande barreira que impede a gente de ser feliz. Amém? Que Deus abençoe. Amém. Amém. Muito obrigada. Foi uma conversa deliciosa, inspiradora, eu diria, né? Umas mensagens lindas dos nossos convidados, né? E esse hoje foi nosso primeiro encontro, primeira conversa do nosso podcast Pode Bem Mais, que faz parte do Projeto Elos. O Projeto Elos está ligado à Igreja Anglicana do Brasil, né? A IAB. E nós vamos trazer, em cada episódio do Pode Bem Mais, nós traremos 2 convidados. Alguém ligado à igreja, relacionado com a igreja, com a IAB, e outra pessoa especialista sobre o tema, né, Paulinho? Porque dessa forma, né, Letícia, nós conseguimos ter visões diferentes, né? Aqui no caso da Karine e do reverendo, né? Visões completamente, mas de temas bem parecidos. Então, mas que se completam, né? E nós queremos nos comunicar com você, porque nós acreditamos que com informação, né? Você pode bem mais, né? Que é o nome do nosso podcast. Então, informação dividida sempre é conhecimento multiplicado. E você agora, no seu planejamento, na sua perspectiva de vida, no seu futuro ali, vai, compartilha, curte nossos materiais, siga, divulgue o Pode Bem Mais, divulgue o Projeto Elos e siga as redes sociais, tá? Nós estamos aqui para trazer informação para você. Valeu a companhia, muito obrigada e até a próxima.